Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Olá, boa tarde, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Neste confinamento. Olá, Jacinto. Olá, Paulo. Olá. Quero só aproveitar para... Desculpa lá. Fiz começar de Faz novo. favor. Olá, boa tarde. Desculpa lá, não é bem assim. O tempo não está nada bom. Não está nada boa tarde. Olha, Paulo, é a lidar. Antes de falarmos do que toda a gente fala, porque também parece que não há outro assunto, vamos primeiro falar das eleições americanas e não tínhamos a oportunidade de ter estado juntos depois da tomada de posse de Joe Biden. Vocês ouviram o discurso do novo presidente? Mais ou menos. Ouvi o discurso do antigo presidente. Pronto. E o que é que achaste, Paulo? Eu vou-te explicar. Acho que devia levar umas palmadas no rabo. Aquelas com o chinelo. Olha, dela se ele gosta. Se gostar, é só trocar o chinelo por um daqueles de madeira, de uma soca. Era assim. O que lhe faz falta não é animar a malta, porque isso ele não consegue. Era levar uns açoites e uns tabefezinhos, que eu acho que isso alinha a pessoa. A pessoa fica alinhada ali com e o menino vai fazer birra, mas agora dava-lhe as orelhas e virava-o para a parede. Pronto, é isto. Eu gosto que quando as pessoas saem dos cargos ainda se auto-vangloriam. É bom. Já que mais ninguém faz. Os adjetivos já foram todos dados a... Pois, é entrarmos no mesmo, na mesma onda de dar destaque a quem não merece destaque. O Joe Biden entrou e a primeira coisa que ele fez foi assinar 15 ou 17 despachos para tentar limpar o lixo que tinha sido feito na Casa Branca ao longo destes 4 anos. É bom não esquecer que é o presidente mais idoso, ou menos jovem, a ser eleito nos Estados Unidos. Vamos lá ver se ele aguenta os 4 anos, mas pelo menos é alguém que ao longo de meio século dedicado à vida política, a característica dele é ser um conciliador, um negociador, um fabricante de pontes, que é precisamente aquilo que os Estados Unidos não tiveram nestes últimos 4 anos. Tinham um terrorista a dinamitar pilares. Há aqui uma esperança, não é? E nisso que estava a dizer dos decretos que ele assinou já, inclusivamente tem que ver com o uso obrigatório de máscara, que era uma coisa que ainda não existia nos Estados Unidos da América a esta altura da pandemia. Mas também queria dar aqui só uma opinião. Eu espero que realmente seja aqui um sinal de esperança para os Estados Unidos e também para o mundo, principalmente nesta altura em que vivemos. Espero que se retome o acordo nuclear com o Irão, espero que finalmente haja novamente, digamos assim, que regresse o plano de saúde que tinha Obama implementado para todos os americanos e numa altura que é tão necessário. Posto isto, o que não nos dá grande esperança é como tem decorrido esta campanha presidencial, nomeadamente com aquilo que aconteceu ontem, com aquela pessoa de quem não se diz o nome. Mas o que aconteceu? Vamos ver uma coisa. Aconteceu ou fez-se acontecer? Há um adágio popular que diz: quem semeia vento escolhe tempestades. E vamos só aqui, só por um princípio intelectual, admitir que aquilo foi verdade e não foi uma cena encenada pelo próprio para alavancar a figura do coitadinho. Porque não me admirava nada, sobretudo quando ele tem nos seus consultores próximos gente especialista nisso. Gente que leva empresas à falência, passa o património para uma fundação, deixa a empresa ir à falência e os funcionários irem para o desemprego, e depois a fundação passa o património
para uma outra empresa que continua aí a dar cartas no mercado, desde o bombista que lá está, enfim. Portanto, ele tem know-how suficiente nos seus conselheiros para fazer uma encenação destas. Mas vamos admitir que não. Vamos admitir que foi de facto o real. A ser real é de lamentar, é de condenar, e não é isto que se quer para um país democrático, para um país como Portugal. Mas também não podemos esquecer que o Cigano Ventura, desde que apareceu na cena política, nas autárquicas de 2017, em Louras, começou ele próprio a semear ódios. Aliás, foram esses ódios que eu tenho mantido até aqui. O estágio que ele teve na manhosa televisão, naquele programa em que também toda a gente destila ódio contra todos, e isto é um bocadinho, a ser verdade, volto a insistir, é estar a receber o justo pagamento por aquilo que anda a provar. Paulo. Pronto, eu não quero acreditar. Eu sei que há, e sei que pode ter acontecido, mas não quero entrar nesta suposição que o Jacinto faz do próprio organizar este acontecimento. Sendo assim, eu acho que as pessoas devem ser mais inteligentes e não entrar neste caminho, e nada se consegue com a violência. Pelo contrário, aqui se foi um caso feito por aqueles indivíduos sem nada combinado, parece-me que as coisas depois viram-se ao contrário e dão maior realce e destaque e força ao indivíduo que a gente não diz o nome. Portanto, aqui o que eu espero que as pessoas nestes últimos momentos de campanha sejam inteligentes, e que não liguem ao indivíduo. É que precisamente estamos a chegar, hoje já é sexta-feira, este episódio aconteceu na quinta, portanto estamos aqui mesmo a chegar à reta final desta campanha presidencial, e não me admira que isto tenha acontecido. É verdade que não podemos partir do pressuposto que tenha sido encenado. Por outro lado, e é óbvio que não sendo encenado é de lamentar, e eu acho que bastava as pessoas irem votar no dia 24 e basta, o melhor protesto que poderiam ter era não votar a Ventura. A ser encenado também não me surpreendia, porque eu ainda esta semana escrevi uma coisa sobre isso. Já tinha lido alguns especialistas que analisaram a postura do Cigano Ventura, como disse o Jacinto, e ele adotou muita estratégia do Trump e do Bolsonaro, e aquilo que aconteceu no Brasil, nas eleições brasileiras, em que o Bolsonaro é agredido. Há depois estudos que nos dizem que essa agressão, não se sabe muito bem se aquilo foi ensinado ou se não foi, e depois a consequência foi exatamente isso que tu disseste, Paulo. As pessoas, foi aquela vitimização. Quando há esta questão de um candidato se vitimizar, mesmo podendo ser explicado de estar a ser mal recebido ou maltratado porque semeou esses ventos, como disse o Jacinto, essa vitimização normalmente para o eleitorado corre sempre a favor do próprio. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Não sei se vocês viram uma sondagem feita para a RTP que dava o André Ventura em terceiro lugar, Ana Gomes em segundo e o Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro, e o André Ventura muito à frente de Marisa Matias, que é apoiada pelo Bloco de Esquerda. Acham que vai ser esse o resultado das eleições? Helena, desculpa, Paulo, atravesso-me já, até porque já li e já ouvi alguns comentários de pessoas pelas quais tenho muita consideração, com um suspiro de alívio. As sondagens, a única sondagem que há é o que está dentro da urna. E acho que toda a gente está, obviamente que eu gostaria que um candidato com estas características ficasse em último lugar. Não ganhando as eleições, para mim já está bom. Mas quanto pior for o resultado, mais tranquilidade podemos ter nos próximos tempos, sabendo nós, como o Paulo tem vindo a vaticinar ao longo destes tretas todos, que
Está a crescer, está a crescer, está a crescer, ok? Epá, é um facto. Portanto, mas tranquiliza um bocadinho mais, tendo um mau resultado. Mas já toda a gente está a começar a dar como garantido esse terceiro lugar. E aqui eu só ressalvo aqui a importância do segundo lugar e do terceiro lugar por uma razão muito simples. O primeiro já todos nós sabemos quem é. Sim. Portanto, aqui o que vai fazer a diferença entre aquilo que o povo português quer ou não quer, dito de outra forma, o que não quer mesmo, porque entre os dois candidatos que poderão ficar em segundo lugar, há um menos mau, que também não é um bom candidato, ou não é uma boa candidata. Mas é só isso. Agora, não descansem e não digam, ok, o gajo já ficou para trás, já que esteja à frente dele, está tudo bem. Não está. Paulo. Não está, até porque o resultado desta eleição vai-lhe dar mais força. Claro que sim, também tinha essa opinião. Sim. Acho que é mau, é grave, é mau para já criar-se esta expectativa que está ganho. Isto leva-me para algo que tenho ouvido aí na comunicação social, de 75%, à volta de 70%. Sim, é uma enormidade, sim. E atenção a estas coisas no domingo, as pessoas dizem, isto está ganho. Nem estou para ir lá, porque estamos a atravessar a fase que estamos e se calhar melhor é estarmos em casa. Estar em casa sim, mas este dever deve ser feito, as pessoas e tentar para já uma coisa, que isto fica arrumado à primeira. Que sempre ajuda, não há mais 3 semanas ou porque só uma segunda volta, há mais 3 semanas. Paulo, propaganda. Sim, mas não só, desculpa lá, propaganda, mas é que a segunda volta será entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes ou Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. Exatamente. Portanto, o que eu espero é que as pessoas votem com os cuidados que têm que ter, levem as máscaras, desinfetem-se, levem a caneta, mas vão lá votar. Armar isto à primeira e depois que o indivíduo tenha a pior votação, que seja ao contrário, que estas percentagens que são dadas, que a gente tenha uma surpresa e afinal isto seja pior do que aquilo que se está a prever. Portanto, é o que eu digo, malta, vão lá votar, não entrem nessa do está ganho. Isso é coisa de futebol, está ganho e depois, a última vez, o JJ perdeu tudo. aos 92. Sim, claro, deixar esse apelo ao voto, 75% de abstenção, se confirmar, acho que é tremendo no sentido negativo da palavra, mas veremos e realmente aquilo que o Jacinto disse é verdade, o resultado que o candidato apoiado pelo Chega a conseguir vai-lhe dar mais força para continuar, o que é preocupante, principalmente se o governo entrar numa crise daqui a algum tempo, esperemos, vamos ver. Mas, sim. E só vou dizer, a malta que leia o programa. Que leia o programa, porque eu acho que a gente vai lá por a cruzinha pela publicidade da TV. Leia um bocadinho e fora. É verdade. Não custa nada, é só ir à procura. Ora bem, esta semana nós não falámos na quarta-feira, mas passou-se aqui uma série de vai e vem de medidas em relação à Covid, os números estão cada vez mais altos, o número de mortes está consecutivamente a ser batido. Houve entregas ao postigo, deixou de haver entregas ao postigo, havia escolas abertas, deixaram de estar as escolas abertas. Como é que vocês têm visto que este vai e vem de medidas que parece que a cada dia que passa há sempre uma nova medida relacionada com a Covid? Vai, Paulo, força. Ora, vai ter eles. Podes crer que se apanhar com o Covid à frente, aí levava com as pedras e com os quedos todos. Estou chateado. Isto
isto já está as pessoas não cumprem nesta segunda fase de confinamento. Parece que está tudo bem. Aquilo dá-me a ideia que é sempre esta história do acontece sempre ao vizinho, não é? Eu fico espantado que a malta que está em casa e preocupa-se mais se bebe um café lá no café da rua do que estar protegidos e deixar-se estar em casa e fazer isso tudo. Portanto, agora que as escolas, durante 2 semanas, que eu penso que isto vai ser 2 semanas, mais 2 semanas, vamos lá ver quantas semanas são, porque 2 semanas acho curto, não é? 2 semanas acabam por ser 10 dias e não vejo que em 10 dias haja aqui uma alteração de números, seja significante, para se poder abrir as escolas passado 2 semanas. No entanto, o que eu acho mesmo é que as pessoas têm que ficar em casa. Têm que reduzir ao mínimo os contactos que tenham. E o beber o cafezinho, ou ter que ir... Porque isso está-me a meter... A quantidade de gente que eu vejo a irem a um café porque querem beber um café e, por exemplo, entretanto sai aquela nova lei... medida, sim. Medida, ao postigo não se pode vender café. E eu, no dia a seguir de manhã, eu vi isso na televisão, o indivíduo que eu vou comprar pão, um café, né? O indivíduo está à minha frente, a primeira vez, café. Que eu ouvi, eu estava na rua, mas ouvi, porque eu disse, o indivíduo lá de café, não, café não. Portanto, acho que é escusado. E estas medidas, primeiro, nós sabemos que Natal, fim de ano, deu o que deu, mas isso já passou, portanto, já não podemos fazer nada, já foi. Depois, atrasámos, estas medidas vêm com 2, 3 semanas de atraso. Portanto, devia ter sido logo implementado toda esta situação. Portanto, estamos a correr atrás do prejuízo e agora o prejuízo é muito grande porque os números de mortos é elevado, o número de infectados é elevado. Quem passar, como eu fiz agora nos últimos dias, em centros que fazem os testes de Covid, tanto de que a parte que tem entradas com os carros, como depois tem pessoas a pé, são filas enormes, bastante gente. Portanto, e essas pessoas vão fazer testes de Covid, muitos deles é porque têm alguns sintomas, certamente, não. E isto, assim, não vamos de lado nenhum, pelo contrário. Esta fase tem uma coisa que não sei se acontece convosco, mas comigo aconteceu, e sou-vos sincero que está-me a afetar mesmo. Que era assim, na primeira fase, raramente se conhecia alguém que tivesse perdido um familiar, um pai, a mãe, um familiar, ou que tivesse sido infectado. Eu, neste momento, tenho várias pessoas conhecidas que perderam por causa do Covid os pais e tenho muita gente amiga da minha idade que estão com o Covid. E eu, se pudesse, eu ficava em casa. Ficava em casa, era o mínimo do mínimo que fazia, que ia ter contacto. Quando isso, vejo muita gente que pode estar a fazer isso, que estão em teletrabalho, mas têm que ir à rua, têm que estar em conversa, passo na rua e estou em conversa com... Não sei, isto tem que haver muita fiscalização e as forças de polícia, principalmente, têm isto, se não for portanto, as pessoas nesta fase de confinamento, se não seguirem à risca o que está a ser exigido, tem que doer, nem que seja no bolso, não é? Que é a forma mais simples, é uma multa e as pessoas aí, se calhar, já não, é aquela coisa, olha, não tenho dinheiro para ir à rua. Pois, Jacinto. Não, é um bocado isso que o Paulo já disse. Mas só aqui uma correção, as vendas ao vestido acabaram no papel. Porque elas na prática continuam. Sim. Em muitos sítios e em sítios até de muito movimento. Portanto, isso continua. O encerramento das escolas, eu acho que isto foi essencialmente uma teimosia.
Aquilo que foi feito ontem, ou aquilo que foi decidido ontem, de suspender por 15 dias, mas não cancelar, ou seja, as escolas estão suspensas por 15 dias, mas empurra-se para a frente e vai ser Exatamente. compensado em tempo de férias. Portanto, não venham com histórias que não prejudicam ninguém. Aqui foi a solução encontrada. Porque há, como eu já disse noutro programa, há aqui um fator muito importante. É que o governo disse que ia dar 1.200.000 computadores a todos os alunos. E nem 100.000 chegou a dar. Portanto, se agora tivessem que avançar para o ensino à distância, ia-se descobrir uma mentira. Portanto, basicamente foi por política que não se encerrou mais cedo as escolas. E arrastou-se até se conseguir ganhar aqui estes 15 dias. Também não Sim, seja por causa da mentira, não é? Porque mentiras também já se descobriram várias. Pronto, Exato. era mais uma mentirazinha também. Sim, só antes, antes de terminarmos de Paulo falar da sua curiosidade, só dizer algumas coisas em relação a isto. Acho que as pessoas, nós temos falado isto aqui várias vezes e é óbvio que quem tem que estar saturado são quem está na linha da frente, os enfermeiros, os médicos, pessoal auxiliar e bombeiros e tudo mais. Mas eu percebo que as pessoas, na sua generalidade, estejam saturadas de tudo isto. E eu acho que, ao contrário do que aconteceu da primeira vez, que era que tudo foi uma novidade, portanto, não se sabia o que era, e as pessoas ficaram com muito medo, ficaram em casa e cumpriram aquilo à risca. E hoje em dia, isso já não... Ou seja, é como se não se conseguisse vender esse mesmo peixe. Olha, a questão nem é vender o peixe. Vamos ver uma coisa. As medidas têm vindo, todas elas, e uma vez mais não vamos permitir que a história seja reescrita. Em março, as pessoas ficaram em casa, os miúdos deixaram de ir à escola por opção própria. Só depois, porque ninguém o queria fazer. Só quando as pessoas começaram a ficar em casa, só quando as pessoas começaram a tirar os miúdos da escola, é que vieram os decretos governamentais. Exato. Certo? Mas é que aí está a grande diferença para este segundo confinamento. É que no primeiro foi, de facto, o cidadão que tomou essa iniciativa. E o que está a acontecer agora é que não foi o cidadão a tomar a iniciativa, é o governo, e não está a funcionar. Porque as pessoas não estão a cumprir. E eu acho que uma das razões, para além dos negócios, que é económica, uma das razões é essa saturação. E eu acho que também esta comunicação, já falámos disto várias vezes, do governo, é um problema de comunicação, é um problema de exemplo. Sim, também. É que nós tivemos aquela, e vamos lhe dar o nome que lhe querem dar, aquela primeira fase, não vou chamar a primeira vaga, é a primeira fase. Certo? Mas depois dessa primeira fase, tivemos comícios políticos, 1º de maio, 25 de abril, almoços, jantares, Fátima, jantares de candidatos presidenciais, campanha presidencial na rua. Eu gostava de saber para quem é que os candidatos vão falar se as pessoas não podem estar na rua. Portanto, estes são os exemplos. O Natal, ok, agora vamos lá celebrar o Natal. Estes exemplos, a educação dá-se pelo exemplo. E o que foi feito foi deseducar o povo. Que foi excepcional e tomou iniciativa própria no início da pandemia, mas que depois foram deseducados pelas próprias autoridades com todos os maus exemplos que lhes foram dados. Por exemplo, e ainda agora, não se podia ir ao teatro, mas foi o patriarcado desta vez, ou a Conferência Episcopal, que decidiu cancelar as missas. Eu não podia ir ao teatro, mas podia ir à missa. Não faz sentido. Não, e a juntar a isso, tudo, e tivemos no final do ano transmitiu-se uma flexibilidade, ok, Natal, final do ano, e depois começa o ano com uma coisa que eu acho que é uma falha enorme, que é uma publicidade à vacina. Tivemos uns dias com uma publicidade à vacina, que vai o primeiro no hospital tal, o primeiro no outro hospital, o outro, e isso transmitiu, e eu sei por conversas que tive, a pessoas que já podes ir à net e ver quando é que vais tomar a vacina, a minha é em abril, outra. E as pessoas criaram aqui
uma confiança de, isto é o quê? Abril, olha, diz-me que a vacina é em março, porque tenho esta doença ou tenho aquela, então isto quer dizer que é janeiro, fevereiro e março vou já tomar a vacina. Mas, Paulo, deixa-me só acrescentar uma coisa a isso que tu estás a dizer, e que foi muito mal aproveitado pela comunicação social, porque transmitiu a imagem errada. Que aquele lar onde os idosos que já tinham apanhado a primeira toma da vacina foram infectados pelo coronavírus. É bom que se tenha a noção de que a vacina, apanhar a primeira toma da vacina, ela não é eficaz. É um bocadinho eficaz, mas não é eficaz. Sim. E nem a segunda toma é eficaz. A própria segunda toma não é eficaz. O que eu ouvi primeiro era cerca de 20%, 25%. Sim. Ou seja, bolinha, não é? Sim, a segunda, e só passados 50 uma semana, dias. acho eu. Uma semana? Acho que é uma semana. Que vai para os Acho que 90 e tal por cento. Mas eu, Pois. por acaso, eu tinha ideia que na segunda toma tinhas que ter mais não sei quantos dias. Pronto, se é uma semana, melhor. Aqui é menos. Não, são 3 semanas. São 3 semanas de intervalo. Não, 3 semanas entre a primeira e a segunda. Não, eu estou a dizer para criar a imunidade, Ah. ou seja, os anticorpos. Ou seja, quando tomas a primeira dose, ficas imune 20%. Eu penso que anda à volta disso. Quando tomas a segunda toma, passados, pode ir aos 40 e não sei quantos dias, acho eu, não é? Podem alargar aquilo de 21 para 40 e poucos dias. Quando tomas a segunda, ficas imune 95%, ou anda à volta dos 90%, mas só passados não sei quantos dias. Portanto, não levas a vacina hoje e amanhã Uhum. a imunidade está ok. Não, aquilo tem uma quantidade de dias que eu, agora sinceramente não sei se são 40, se são 50, mas se for uma semana, como diz o Jacinto, é o que eu digo, melhor, porque aqui se a imunidade, quanto mais depressa a pessoa a tenha, melhor. Yeah. Não, mas mesmo só para terminar, mas no caso que estavas a dar, toma a vacina em abril, se tomar no dia 1 de abril, e só 21 dias depois é que toma a segunda toma, vamos fazer os prazos mais curtos. Só em meados de maio é que está imune. Sim. Tá bom? Sim. Bom, eu tenho curiosidades. Olha, como eu tinha dito no último, depois a gente fez ali um interregno, não é curiosidades. Eu vou dar dicas à malta, 10 dicas, à malta deixar-se estar em casa, pá. Porque esta coisa de andarem... Olha, façam artesanato. Durmam bastante. A coisa é certa. Quando estiverem a dormir, não há quanto estar a dormir. Não há quanto que ninguém. Deixa eu ver mais. Olha, podem descongelar o frigorífico. Andam sempre para ter que descongelar o frigorífico. Tem que descongelar o frigorífico. Aproveitem e descongelem o frigorífico. Não é? Podem frequentar museus online. Eu já ia dizer aonde. Podem fazer também com o artesanato. Podem fazer artesanato para doar a instituições, para depois dessas instituições venderem e ganharem algum dinheiro. Podem criar projetos pessoais. Alguns casos até podem fazer voluntariado. Podem meditar. Podem cuidar das plantas. Deixa lá ver mais. Podem assistir à TV, uma coisa boa. Cuidado, selecionem bem os canais. Sim. Podem dançar em casa, claro. Aqui na Amadora há alguns sítios que eu sei que as pessoas ao final do dia ou à tarde vão dançar. E ao fim de semana. Façam em casa. Se tiverem lá a esposa, toma. Bem bom. Uma coisa boa, dá sempre ótimo resultado. Observem as nuvens. E agora até aí há algumas. Observem nuvens. Já dei para aí umas 10, não? Já. Então pronto, depois dou mais. Então vá. Olha, Então, bom fim de beijinhos. semana. Bom fim de semana. Vão votar e depois fiquem em casa confinadinhos. É isso mesmo. Votem, levem máscara, a caneta, mas votem. Depois, levem na mente uma frase. Não passarão. Até segunda. Até segunda. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.